Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Quarta-feira egípcia no nosso canal, nosso encontro semanal para ler as obras maravilhosas do Christian Jaque. A gente está chegando no final, são os últimos capítulos, mas não o último bloco de capítulos, do livro 2 de A Pedra da Luz, da coleção A Pedra da Luz. Volume 2 é A Mulher Sábia. E a gente já vai começar bem feliz. O bloco anterior de capítulos a gente fechou com o anúncio de guerra. O Egito vai entrar, o faraó Merneptah vai entrar em guerra com os países ao norte na Sírio-Palestina. Bora ver o que vai acontecer agora? Então, capítulo 65. Terminada a formação de Paneb em geometria, os talhadores de pedra de Mênfis convidaram-no, bem como a Néfer, para visitar a velha cidade, primeira capital do Egito. O filho adotivo do mestre de obras conheceu a antiga cidadela de muros brancos, os templos de Ptah, de Hathor e de Neit, os palácios reais e o bairro dos artesãos, terminando o dia numa taberna, onde lhe serviram uma deliciosa cerveja fresca. A alegre turma não economizava em histórias engraçadas. Paneb preparava-se para contar a sua, quando um oficial, seguido de uns 10 soldados, entrou na taberna. Silêncio, ordenou ele. Escutem-me todos com atenção. Apreensivos, os olhares convergiram para o oficial. As tropas aquarteladas em Mênfis estão em estado de alerta, porque tememos um ataque líbio a qualquer hora. Diante da gravidade da situação, precisamos do máximo de voluntários para defender a cidade. Se ela cair nas mãos do adversário, a população será massacrada. Espero que se mostrem corajosos. Néfer quis levantar-se como os outros, mas Paneb o impediu, colocando com firmeza a mão no ombro dele. Você não, meu pai. Você é o mestre de obras do lugar da verdade. Não pode arriscar a vida. E você é pintor e, se eu for morto em combate, Shed, o Salvador, terminará o trabalho. Um dos talhadores de pedra menfita falou em nome dos outros. Paneb tem razão, e o oficial também concordará. Todos sabem a importância que o rei dá ao lugar da verdade. Seu lugar é lá, Néfer. Mas Paneb é um membro da minha equipe e, justamente, interrompeu Paneb. Cabe a mim defender a honra da confraria. Fique tranquilo. Os líbios não se decepcionarão. Merneptah atacará rápido e enérgico, engajando quase a totalidade das suas tropas num assalto decisivo. No momento em que os coligados brigavam por causa da prioridade e da divisão do prodigioso saque que já reputavam como conseguido. O primeiro exército atacara pelo leste, o segundo pelo sul e o terceiro pelo oeste. O quarto interviera apenas como um reforço quando a batalha já estava ganha. Desorganizados, recebendo ordens contraditórias, os coligados estouraram como uma bola de gás muito cheia. Alguns desertores refugiaram-se nas cidades de Gezer e de Ascalão, que os egípcios também tomaram de assalto. Outros conseguiram escapar para ir ao encontro do grosso das tropas líbias reunidas na altura de Faium, a sudoeste de Mênfis. O rei não deixou seus exércitos tomarem fôlego. Com os últimos focos de resistência eliminados e a Sírio-Palestina novamente sob controle, ele alcançou Mênfis numa marcha forçada. O filho Sete o esperava na entrada da cidadela de muros brancos. Mênfis resistirá a qualquer assalto, majestade. Não fiquemos passivos, decidiu o monarca. Vamos continuar a aplicar a estratégia que nos deu a primeira vitória. Usaremos todas as nossas forças. Deixaremos Mênfis sem defesa? Na noite passada, o deus Ptah apareceu-me em sonhos e deu-me uma espada, que afastou de mim a dúvida e o medo.
Que os batedores me forneçam a posição exata dos líbios, e nós os esmagaremos antes que nos ataquem. Depois de uma última sessão de parlamentações, a decisão foi tomada. Seria Merie, chefe de uma das tribos, quem levaria os 10.000 combatentes líbios à conquista de Mênfis. A derrota da coalizão do nordeste do Egito não abalara sua determinação. A batalha fora rude, as tropas egípcias estavam exaustas e Mênfis desguarnecida. Quando os defensores da cidade viessem desfilar a horda ululante de guerreiros tatuados e barbudos, cabelos em tranças, da qual estariam espetadas 2 grandes plumas, ficariam com medo e não resistiriam por muito tempo. Depois de tomar Mênfis, Merie saquearia a Santa Heliópolis e a destruição da cidade desmoralizaria o adversário. As vitórias viriam uma após a outra, seguida da conquista de todo o delta e de uma invasão núbia no sul. A derrota dos coligados não surpreendera o chefe dos líbios. O papel principal deles não era o de enfraquecer o inimigo, levando-o para longe de Mênfis para deixar o campo livre à principal onda de assalto? Merie acabaria com séculos de humilhação. Pela primeira vez, a Líbia venceria o Egito e seria proprietária de todos os seus tesouros. Mataria Merneptah, transpassando-lhe o corpo com sua lança, e não lhe pouparia nenhum membro da família para acabar com a dinastia. Um novo rei do Egito chamar-se-ia Merie. O terceiro dia do terceiro mês da terceira estação estava tórrido, como muitas vezes acontecia no fim de maio. Com os punhos ornados de pulseiras, Merie vestira uma túnica agaloada com motivos florais e cruzara um baudrier no peito. Na cintura estavam presos um punhal e uma espada curta. Seu penteador cortara os pelos da sua barba em ponta e dividira a abundante cabeleira em 3 partes, confeccionando uma longa trança central, bem enrolada na parte inferior, e espetando nelas 2 plumas de avestruz separadas uma da outra. Depois de um copioso almoço que reforçara o moral já elevado, os soldados só aguardavam pelo sinal de partida. Quando Merie saía da tenda, um cavaleiro entrou como um furacão no acampamento e parou diante do chefe. "Os egípcios, eles estão aqui!" Batedores? "Não, um exército enorme, encabeçado pelo faraó." "Impossível! Ele não poderia ter voltado tão rápido da Palestina." "Estamos cercados!" A primeira revoada de flechas não fez mais do que umas poucas vítimas, mas semeou o pânico no campo líbio. Merie teve grande dificuldade em juntar seus homens, que debandavam em todas as direções. Os primeiros soldados da infantaria egípcia atravessaram as sumárias paliçadas, apoiados pelos arqueiros de tiros certeiros e ininterruptos. "Para o canal! Rápido!" Tentar defender o acampamento seria suicídio. Era necessário procurar refúgio nos barcos e bater em retirada. As chamas que se elevavam no céu deixaram Merie sem ação. O faraó atacara de todos os lados e incendiara as embarcações. Em volta do chefe líbio, seus homens tombavam sob os golpes de um adversário implacável que progredia numa velocidade fulgurante. A batalha entrava na 6ª hora e logo estaria terminada. Depois da debandada inicial, os líbios haviam se recobrado e combatido de igual para igual, mesmo sabendo que o inimigo seria impiedoso. Merie reunira suas últimas forças para tentar um contra-ataque, com a esperança de quebrar o cerco. Divertindo-se como um louco, Paneb vira os líbios se espalharem pelas barreiras como ratos e pegara uns 50 na corrida. Espadas e punhais não assustavam o jovem colosso, que se divertia em quebrar os antebraços antes de derrubar o adversário com um soco. Ele amontoava prisioneiros em todos os cantos, debaixo do olhar embasbacado dos soldados de infantaria.
O acampamento líbio estava em chamas, e a fumaça ajudava na fuga dos vencidos. Paneb acabou com uma dezena deles, que tiveram o azar de fugir na sua direção. Ele percebeu um homem grande, vestido com uma túnica colorida e calçado com sandálias de luxo, que tentava montar num carro puxado por um cavalo assustado demais para avançar. O animal empinou relinchando e o líbio desistiu. — Você aí! Gritou Paneb. — Renda-se ou quebro-lhe os ossos! Merie lançou a asa à gaia, mas seu braço tremeu e a arma passou de raspão no ombro do colosso. Irritado, Paneb investiu para cima do selvagem que quase o ferira. O líbio tentou proteger a fuga do chefe, mas Paneb quebrou-lhe o nariz com uma cotovelada. Desesperado, Merie tirara as sandálias para correr mais rápido. Seu perseguidor pisoteou as duas plumas caídas no chão, manchadas com o sangue dos líbios, e dando um salto, caiu sobre ele. Nem bem a vitória havia sido conquistada, uma multidão de escribas começou a fazer a contabilidade para entregar ao faraó um relatório detalhado. O superior dos escribas apresentou-se diante do rei, que contemplava o campo de batalha onde seus homens haviam acabado de salvar o Egito. Sob a reserva de verificações ulteriores, majestade, eis as primeiras avaliações dos bens conseguidos com o inimigo. 44 cavalos, 11.594 bois, burros e carneiros, 9.268 espadas, 128.660 flechas, 6.860 arcos, 3.174 vasos de bronze, 531 joias de ouro e de prata, e 34 peças de tecido. Foram abatidos 9.376 líbios, sendo feitos 800 prisioneiros, e os outros sumiram. Conte um prisioneiro a mais. O chefe, bradou a voz possante de Paneb, que empurrava à sua frente um Merie de pernas trêmulas. Este jogou-se aos pés de Merneptah para implorar o seu perdão. Eu o conheço, disse o rei ao colosso. Você não é um artesão do lugar da verdade? Sou Paneb, filho de Néfer o silencioso e de Clara, a mulher sábia, majestade, respondeu o pintor inclinando-se. Por que está aqui? Néfer queria que eu conhecesse as pirâmides e Mênfis. A bem-aventurança dos deuses permitiu-me participar deste combate e de trazer-vos este covarde que tentava fugir. A façanha de Paneb não demorou a ser celebrada no país inteiro, e todos ficaram sabendo que o lugar da verdade não hesitara em lutar ao lado dos soldados do faraó. Vou confiar-lhe uma importante missão, Paneb. Um escriba entregar-lhe-á um papiro contendo o relato da minha vitória sobre os líbios e da luz sobre as trevas. Você irá a Karnak e gravará esse texto na parede interna do muro, a leste do pátio do 7º pilone no templo de Amon. Vamos venerá-lo, todos aqui presentes, por haver guiado nossos corações e tornado firmes nossos braços. Uma oração silenciosa subiu ao céu azul de um fim de tarde quente de maio, quando as duas terras saboreavam a paz preservada. Fim do capítulo 65. Capítulo 66. A carta do governador de Elefantina era alarmista. Segundo informantes dignos de confiança, a Núbia estava preparando uma revolta. Muitas tribos consideravam o momento propício para invadir o Egito pelo sul e tentar uma aliança com os conquistadores do norte. Seria o momento, então, de iniciar uma negociação e dividir os despojos do gigante despedaçado. Merri não podia agir sem a ordem do faraó, que talvez precisasse das tropas tebanas no delta, onde o resultado dos combates ainda era incerto. O general contentou-se em pôr as guarnições em estado de alerta e em enviar um mensageiro a Pi-Ramsés para pedir instruções exatas.
A chegada do príncipe Amenemesse dissipou as dúvidas. Vitória total, general. Os líbios e seus aliados foram exterminados. A estratégia do rei teve um efeito favorável: investir contra o inimigo antes de ele atacar. As notícias não alegraram Merry. Parece contrariado, general. O triunfo de Merneptah não o deixa satisfeito? Ele me alegra no mais alto grau. Porém, um outro perigo acaba de surgir: uma revolta na Núbia. O faraó já havia previsto, e voltei aqui exatamente para transmitir as ordens dele. Atacar imediatamente, deixando em Tebas o mínimo de soldados. Dividiremos o comando. Se Merneptah só enviara o príncipe Amenemesse, é porque contava com a autoridade de Merry e com o poderio do exército tebano para esmagar os núbios, corajosos, porém mal organizados. A aventura era interessante para o general, que experimentaria, por ocasião de um verdadeiro conflito, as novas pontas de flecha e as espadas que acabavam de ser fabricadas graças às novas técnicas preconizadas por Dactr. Meus homens estão prontos para partir, príncipe. Será a minha primeira vitória, general. Aclamado pelos auxiliares, já informados de seus feitos, que eram aumentados ao passar de boca em boca, Paneb foi recebido calorosamente pelas duas equipes do lugar da verdade. É verdade que você matou mais de 100 líbios? Perguntou Nacht. Não matei ninguém, mas fiz alguns prisioneiros, entre eles o chefe. Viu o rei? Perguntou Pai o bondoso. Ele me ordenou que gravasse o relato da vitória numa parede de Karnak. Os artesãos afastaram-se para dar passagem ao mestre de obras. Puseram-me à força num barco que partia para Tebas, explicou ele, quando eu queria ficar em Mênfis. Excelente iniciativa da parte de nossos colegas, julgou Paneb. Como eu disse, eu não tinha nada a temer. E depois, usando-me como portador da mensagem, o faraó resolveu recompensar a confraria. Ele nos dará alimentos de qualidade e grandes vinhos? Perguntou Renopeu jovial. Tudo isso nos será entregue amanhã, e receberemos também uma bela quantidade de metais preciosos, e uma parte servirá para fabricar ferramentas. E a outra? Indagou Fened, o nariz inquieto. Será repartida entre nós. Então, constatou Didia o generoso, vamos ficar ricos. Vou comprar uma vaca de leite, decidiu Caro o brusco. Enquanto cada um deles anunciava em alto e bom som seus projetos de artesão rico, Paneb beijou o filho que o Abete Apura trouxera, orgulhosa com as façanhas do marido. Tive medo, ela confessou, mas tinha certeza de que você voltaria. Até uma mulher pequena como você teria vencido os líbios. Eles só sabem correr. As tatuagens que usam é que são assustadoras. Trouxe as 2 plumas do chefe para Perte. Elas lembrarão a ele que nunca se deve fugir. Você se tornou um herói, disse Shed, o Salvador, com uma ponta de ironia. Sabe no que eu pensava antes de aniquilar os líbios? Nas pinturas da tumba real que faltavam ser criadas. Na sua ausência não adiantei nada. Ipui e Renupê vão ajudar-me a gravar os hieróglifos em Karnak, e voltarei logo que possível para o Vale dos Reis. Se você visse as cores que tenho na cabeça... Paneb pensou discernir uma espécie de alívio no olhar de Shed o Salvador, como se o mestre estivesse esperado pelo discípulo com impaciência. Mas com certeza estava enganado. A festa durara a noite toda, e todos haviam compreendido que Paneb, independente dos seus excessos, era um elemento indispensável à confraria. Até seus adversários mais ferrenhos reconheceram que a bravura dele os enriquecera. Néfer entrou primeiro no quarto, cansado, ia deitar-se na cama quando a voz de Clara o paralisou. Não se mexa, por favor. Clara acendeu uma lamparina e chegou perto do marido.
A chama permitiu-lhes distinguir um enorme escorpião preto no travesseiro, em posição de ataque. Se o mestre de obras houvesse deitado, teria sido picado na nuca, e a possibilidade de sobreviver, quase nenhuma. Recue devagar. Ela recomendou. Vou buscar um bastão. Não tente atacá-lo. Ele é habitado por uma energia maléfica. Foi ela que eu percebi. A mulher sábia avançou, o escorpião também. Fique imóvel, que vou fechar-lhe a boca. Ela falou, recitando uma antiga fórmula revelada pela deusa Ísis. Que o seu veneno coagule, senão cortarei a mão de Horus e cegarei o olho de Sete. Fique tranquilo, como Sete, o vingativo, diante de Pitá, o mestre dos artesãos. Volte o veneno contra você mesmo. Retorne para as trevas de onde você veio. O monstro deu meia volta e pareceu diminuir de tamanho. De repente, com uma violência que surpreendeu a mulher sábia, picou-se a si mesmo e morreu sob o olhar deles. Clara queimou o cadáver. Alguém introduziu esse assassino no nosso quarto, calculou ela. E pronunciou sobre ele um encanto que todos os artesãos conhecem para evitar de serem picados na montanha. Contudo, ele inverteu as palavras mágicas para fazer o escorpião crescer e torná-lo mais agressivo. De novo esse devorador das trevas. Quando vai parar de querer nos prejudicar? Ele já foi muito longe para desistir. Daqui para frente você usará um amuleto representando o nó de Ísis. Dentro dele vou inserir um minúsculo papiro, no qual estarão escritas as fórmulas de proteção. Graças a um vento constante, a frota egípcia avançava rapidamente na direção do extremo sul. Merry mandara embarcar uma grande quantidade de víveres, como se previsse uma rude e longa campanha. O príncipe Amenemesse ficara impressionado com o número de flechas, de arcos, de azagaias e de espadas estocados num barco de carga. Nós progredimos, revelou o general a Amenemesse. A ponta das azagaias agora é tão dura e sólida quanto a das flechas, sendo capaz de perfurar uma armadura. Você ficará surpreso com o fio das espadas. Tantas armas novas! É extraordinário! Elas nos serão úteis para vencermos os núbios. Mas não acha que, por algum tempo, elas deveriam ficar limitadas às forças tebanas? Sabe a sugestão, general? Amenemesse apreciava cada vez mais a atitude de Merry, que lhe confiava um segredo militar da mais alta importância. Quando a sucessão de Merneptah estivesse vaga, uma luta impiedosa seria travada entre Sete e o filho. E este agora dispunha de uma vantagem que poderia ser decisiva. Ainda mais porque o pai ignorava a sua existência. Merry escolhera seu campo, o da juventude e da ambição justificada. E Amenemesse iria lembrar-se disso quando subisse ao trono. Essa paisagem é magnífica, mas angustiante, julgou o príncipe. Os arqueiros poderiam ficar de emboscada nos bosques de palmeiras. Enviei vários batedores a cavalo. Alguns pegaram o caminho que acompanha o Nilo. Outros a via que vai pelo deserto. Quando perceberem o inimigo, darão meia volta para nos avisar. Seus homens parecem muito confiantes. Eles são simplesmente bem treinados e estão prontos para reagir ao menor perigo. Este é o resultado da reforma que implantei há vários anos para acordar as guarnições adormecidas. Amenemesse admirava o general. Sua corte só seria composta de pessoas de boa têmpera como a dele. Ao longe, uma nuvem de poeira. Um batedor. Graças ao relatório preciso do cavaleiro, as tropas tebanas atacaram de surpresa o acampamento núbio, e as novas armas provaram a fantástica eficácia. Flechas e lanças transpassaram facilmente os escudos núbios, e os gládios quebraram punhais e azagaias do inimigo.
A despeito de sua coragem, os guerreiros negros não resistiram por muito tempo e não demoraram a ficar reduzidos a um último batalhão, que apesar das injunções do vencedor, recusava-se obstinadamente a render-se. Merry ordenou aos seus arqueiros que se afastassem, e os núbios pensaram que o general lhes pouparia a vida. Mas o general queria saber até que distância as novas pontas de flechas entrariam nas carnes depois de atravessarem escudo e couraças. A experiência não o decepcionou, porque nenhum núbio sobreviveu à flechada, que de tão longe deveria ser inofensiva. Advertida do massacre, a segunda tribo depôs as armas, e o chefe suplicou a Merry que lhe concedesse o perdão. O general calou-se diante do príncipe Amenemesse, que julgou necessário dar provas de firmeza, condenando os insurretos a trabalhos forçados perpétuos nas minas de ouro. Príncipe, disse-lhe o general com deferência, você deveria escrever ao rei comunicando-lhe que depôs fim à revolta núbia, que o Egito não tem mais nada a temer do extremo sul. Meus homens e eu o felicitamos por esse magnífico sucesso, que certamente será festejado com brilho tanto em Pi-Ramsés como em Tebas. A primeira vitória de um futuro faraó. Amenemesse escutava deliciado as palavras do general, que soubera discernir sua verdadeira natureza. Fim do capítulo 66. Capítulo 67. Atrás do mestre de obras, Paneb seguiu pela série de corredores retilíneos que levavam à câmara funerária do faraó Merneptah, iluminada por lamparinas com mechas que não soltavam fumaça. Os dois homens pararam na soleira situada a leste e a oeste da grande sala abobadada com duas fileiras de colunas. Ao norte e ao sul haviam sido escavadas 4 pequenas salas onde seriam colocadas as peças do tesouro real, enquanto 16 pequenos nichos feitos nas paredes a leste e a oeste receberiam estatuetas destinadas a velar o sarcófago, onde, noite após noite e dia após dia, aconteceria o mistério da ressurreição, longe da vista dos humanos. Depois da ampla sala, havia uma espécie de cripta formada por 3 capelas. A menor delas, axial, afundava na rocha. O trabalho dos talhadores de pedra está terminado, declarou Nefer. Agora os desenhistas e os pintores vão dar vida às paredes, com exceção da última salinha. A tumba deve ficar inacabada? Só aparentemente, como todas as tumbas do vale. Cabe ao invisível e à rocha-mãe, e não ao homem, deitar o último olhar numa morada eterna. A superfície a ser decorada era considerável, e Paneb sentiu despontar um desejo intenso de dar vida às paredes ainda mudas. Quanto tempo você concede aos pintores? A execução das figuras simbólicas escolhida por Shed é particularmente difícil, porém elas estão de acordo com as dimensões do lugar. Aqui estamos no céu, e o tempo não conta. Só o que importa é a qualidade da obra. Com 6 anos, Aperte já tinha a estatura de um adolescente. Dotado de um apetite feroz, começava a pôr em prática os ensinamentos do pai e não hesitava em usar os punhos para se impor aos companheiros de jogos, dos quais assumira a liderança. Porém, seu pai, que já formara uma ideia sobre educação, não se contentava com esses primeiros sucessos. Como as outras crianças nascidas no lugar da verdade, ele seria livre para deixar o povoado e exercer a profissão de sua escolha, depois de aprender a ler e a escrever. Alguns escolhiam continuar os estudos na escola de escribas de Karnak. Outros tornavam-se administradores de propriedades ou instalavam-se na cidade como artesãos. As moças que resolviam ir embora, em geral encontravam um bom marido, orgulhosos de se casar com uma mulher instruída, e algumas lançavam-se nos negócios.
Paneb mostrava-se intransigente quanto aos resultados escolares de Aperte e mandava-o refazer os exercícios errados. Ensinava-lhe como colorir a cerâmica, fabricar sandálias, ajudar a mãe na cozinha e prestar serviço a qualquer artesão que precisasse de ajuda. Uma vez, quando o pequeno Aperte, de sólida estatura, carregava um enorme cântaro de água fresca, o abete apura achou que devia intervir. Não está exigindo demais do seu filho, Paneb? Não se devem economizar as forças quando se é jovem. Esse menino possui energia para dar e vender, e é sendo útil que aprenderá a viver. As mãos moles e os pés cansados só produzem incapazes. Aperte só tem 6 anos. Ele já tem 6 anos. Por sorte, Gal, preciso, e Paí, o bondoso, aceitaram ensinar-lhe os rudimentos do cálculo. Como Aperte muitas vezes é desatento, apanhará nos dedos, e algumas bastonadas lhe abrirão o ouvido que ele tem nas costas. Voltando da cozinha, o menino deu um soco na perna do pai. Muito fraco, rapaz. Você precisa de treinamento. Venha, vamos lutar boxe. As paredes e os tetos da câmara funerária da tumba de Merneptah estavam prontos para receber a decoração, de excepcional complexidade. Shed, o Salvador, pusera toda a sua ciência nesse projeto, cuja amplitude surpreendera Paneb. Como preparação para esse trabalho, que provavelmente iria além da sua capacidade, o jovem pintor decidiu passar o fim de tarde sozinho à beira de um canal, ao longo das terras cultivadas. O sol estava se pondo. Os camponeses trocavam os rebanhos de pasto e áreas de flauta entrecruzavam-se na tepidez do crepúsculo. Quando ela saiu da água, Paneb pensou tratar-se da perigosa deusa de quem falavam os contos, que seduzia os homens para desviá-los do bom caminho, arrastando-os para uma morte tão doce que eles adormeciam nos braços dela, escutando seu canto. Ele a reconheceu pelos cabelos ruivos que caíam em cascata pelo corpo nu. Turquesa ondeava com uma graça sensual tão comovente que Paneb precipitou-se em sua direção. Porém, no momento em que ia tocá-la, a amante esquivou-se e mergulhou no canal. Ela nadava com menos vigor do que o amante, porém com maior leveza. Por várias vezes ela lhe escapara quando pensava tê-la alcançado. Depois ela se deixou pegar e subiram juntos à superfície, enlaçados e loucos de desejo. Com o rosto banhado pelos últimos raios do poente, amaram-se apaixonadamente e, em seguida, deitaram-se na margem. Você não sabe, Paneb, que criaturas perigosas habitam as águas e que é preciso enconjurá-las com fórmulas mágicas? Quais você quer ouvir? As de um pintor que não dorme no conforto aconchegante da pequena família. Poucas pessoas tiveram o privilégio de decorar o quarto da ressurreição de um faraó. Você não está estragando essa oportunidade ao desperdiçar sua energia em ocupações comuns? Qualquer um é capaz de amar a esposa e de ser um bom pai de família. Mas você foi escolhido por Shed para dar vida aos símbolos eternos no seio do Vale dos Reis. Paneb fechou os olhos. Se eu confessasse que tenho medo do que me espera, você acreditaria? Não paro de pensar na sala que o mestre de obras me mostrou e nas cenas esboçadas por Shed. Realizei o meu sonho. Sei desenhar e pintar, porém essa tumba exigirá muito de mim. Talvez não saia vivo de lá. É por isso que transmito ao meu filho o que aprendi. Entende? Como ela não respondia, ele abriu os olhos. Turquesa desaparecera. Por um momento, Paneb perguntou a si mesmo se não teria sido vítima da aparição da temível sedutora que residia entre duas águas. Mas nem os atos nem as palavras de Turquesa haviam-no arrastado para o nada. Na grande sala de audiências do Palácio de Pi-Ramsés,
o general Merry comparecera diante do faraó Merneptah para prestar contas das medidas de pacificação que tomara na Núbia e da gestão da província tebana, cujos resultados pareciam ser excelentes. O rei, que escutara distraído, não fez nenhum comentário e retirou-se para seus apartamentos privativos assim que Merry terminou o relatório. Decepcionado e apreensivo, ele estava deixando o palácio a passos lentos quando Sete o interpelou. Parece contrariado, general. Entretanto, só falam bem de você em Pi-Ramsés. Para ser sincero, tive a impressão de que meu relatório não satisfez Sua Majestade. O rei dirigiu-lhe críticas? Não, nenhuma. Então não tenha medo. Meu pai não tem nenhum gosto pela diplomacia. Quando fica descontente, suas palavras tornam-se tão cortantes quanto uma espada. Sete baixou a voz. Confidencialmente, o rei esteve meio doente nesses últimos dias. Ele reduziu as audiências ao mínimo, e o simples fato de havê-lo recebido prova que o tem em alta estima. Muitos dignatários não tiveram a sua sorte. Espero que a saúde do soberano melhore. Nossos médicos são competentes, e a constituição do meu pai é robusta. Porém, o destino de cada um de nós não está nas mãos dos deuses? Diga-me, general, parece que suas tropas se comportaram de maneira notável na Núbia, não é? De fato, a coragem delas foi exemplar. Meu filho Amenemesse mostrou-se verdadeiramente à altura. Ele tomou parte do combate com grande entusiasmo. Pode orgulhar-se dele. Aceitaria prestar-me um grande favor, general? Se minhas modestas aptidões o permitirem. Temo pelas reações de Amenemesse, por causa da sua juventude e inexperiência. Acho indispensável afastá-lo, por algum tempo, da capital, até que o futuro fique mais claro. E acho que um homem com as suas qualidades poderia ajudar meu filho a amadurecer e a tomar consciência das suas responsabilidades. Amenemesse vai se divertir em Tebas, estou certo. Quem não gostaria de viver nessa cidade magnífica, sob a proteção do deus Amon? Então fui condenado ao exílio? Enfureceu-se o príncipe Amenemesse. Seu pai não me apresentou sua estrada como um castigo, disse Merry. Ele me toma por imbecil e quer afastar-me da corte onde tantos fatos decisivos irão acontecer. Certamente você não sabe, general, que o rei está doente e que os médicos não estão otimistas. Sete e sua ambiciosa esposa já se imaginam coroados. Provavelmente, príncipe, mas por que entrar em desespero? Se seu pai tomou essa decisão é porque o considera um rival perigoso. Tebas está longe da capital, mas a cidade do deus Amon domina todo o Alto Egito, e o faraó não poderia ficar sem as riquezas e a proteção do mestre divino de Karnak. O equilíbrio do país não repousa na união entre o sul e o norte? Está querendo dizer que Tebas poderia ser-me fiel se eu assumisse o risco de ela opor-se a meu pai? Enquanto Merneptah reinar, executarei fielmente as suas ordens. Amenemesse sorriu. Irei para Tebas feliz, general. Com um aliado da sua envergadura, meu futuro parece menos sombrio. E manterei suficiente apoio em Pi-Ramsés para sustentar a minha causa. Merry perguntava a si mesmo qual deles, o pai ou o filho, sairia vencedor da guerra de sucessão. Sete parecia ser o favorito, mas a ambição do jovem Amenemesse crescia dia após dia. O general precisaria bancar o esperto para sair vencedor desse confronto, independente do que poderia acontecer. Fim do capítulo 67. Capítulo 68. Shed, o Salvador, terminara o retrato de Merneptah com a antiquíssima peruca de tiras azuis e douradas. Corrigiu mais uma vez a naja representada na fronte do monarca, também dourada. Com os olhos cansados, ele desceu até a câmara funerária onde Paneb dava um último retoque na cena principal que representava os 3 estágios da luz,
correspondentes às 3 etapas da ressurreição. Uma criança nua, em vermelho vivo, um escaravelho preto e um disco vermelho que iluminava o nome de Merneptah. Embaixo ficava a figura de execução mais delicada, um carneiro de asas imensas que evocava o poder da criação do primeiro sol e, ao mesmo tempo, a capacidade de voar da alma do rei ressuscitado. Você soube cuidar de todos os detalhes, Paneb. Simplificou o traçado e fez as cores brilhantes. O comprimento surpreendeu o colosso. Há algum motivo que deve ser retificado? Não, nenhum. Agora posso confessar que a planta do mestre de obras deixou-me assustado. Uma tumba mais ampla do que a de Ramsés, volumes maiores, um eixo único e um programa de escultura e de pintura jamais realizado. Nefer não se contentou em copiar o antecessor. Ele criou uma morada eterna, num estilo novo que servirá de modelo. E precisei mudar minha maneira de pintar enquanto ensinava você as bases intangíveis do nosso ofício. Você nasceu com esta tumba, Paneb. Sua mão se formou aqui e você não precisa mais de mim. Está enganado, Shed. Sem a sua orientação, eu estaria perdido. Só eu sei que Paneb, o ardoroso, às vezes precisa de certezas ao penetrar no desconhecido. Mas você nunca hesitou, e essa é a razão pela qual eu lhe dei tudo o que me foi dado. Você não é mais meu discípulo, Paneb, e sim um igual. Sinto incomodá-lo, lamentou Imune, mas preciso denunciar algumas práticas intoleráveis. Pode falar, disse Kenrir, continuando a escrever o capítulo sobre os templos construídos ou restaurados durante o reinado de Amenhotep III. Gal preciso utilizou papiros em excesso, tirados no estoque destinados à confraria. Não, Imune. Fui eu quem os dei para que ele fizesse esboços detalhados para o chefe da equipe da esquerda. É preciso anotar de forma explícita no diário da tumba. Kenrir olhou o assistente de soslaio. Pretende ensinar meu ofício? Imune corou. Não, claro que não. Terminou. Devo também assinalar que Userhat, o leão, recebeu um bloco de alabastro cujo destino não foi especificado no borderô de entrega. É muito normal, pois ele é destinado à preparação do esquife real. Ninguém me avisou. Isso também é muito normal. Se não estou enganado, você não é o escriba da tumba, nem o escultor-chefe, é? Imune engoliu em seco, mas continuou fazendo acusações. O comportamento de Paneb é inaceitável. Ele se recusa a me dizer o número de barras de cores que fabrica, usa mais mechas do que necessário e estraga um número incrível de pincéis. Se os outros membros da equipe violassem o regulamento como ele, a anarquia estaria instalada. Vamos ver os problemas pela ordem, decidiu Kenrir. Houve desordens no canteiro de obras? Não, ainda não. Posso escrever no diário da tumba que Paneb não faltou um único dia? Pode, está certo, mas admite que a obra progrediu de maneira satisfatória e que posso redigir um relatório oficial endereçado ao faraó para anunciar excelentes notícias? Certamente, mas se você soubesse diferenciar o essencial do secundário, Imune, você se atormentaria menos. É preciso estabelecer sanções contra Paneb. Fique sossegado, eu o farei. Posso saber quais são? Farei exortação oral pedindo a ele que não mude nada no seu método de trabalho. Terminadas as consultas, Clara continuou suas pesquisas. Até aquele momento, conseguira refrear a degeneração dos olhos de Shed, o Salvador, mas não encontrara o remédio para impedir a cegueira. Quando Nefer entrou no laboratório, ela estava consultando uma vez mais um papiro médico da época das pirâmides que indicava uma série de prescrições para vencer os agentes patogênicos capazes de destruir os olhos.
Você trabalha demais, Clara. Está se esgotando. Ela sorriu enquanto ele a enlaçava ternamente. Não devo tentar de tudo para salvar a visão de Shed? Você nunca desiste. Mas já descobriu uma pista, não é? Os olhos dele estão morrendo aos poucos, porque parasitas perigosos se introduziram ali, transformando o sangue e os líquidos. Para expulsar a escuridão que ameaça invadir-lhe os olhos, usei um colírio composto de olíbano, resina, óleo branco, medula óssea e extrato de bálsamo. O resultado não me satisfez, e acho que sei por quê. Falta um produto para dinamizar o conjunto e anular as substâncias patogênicas sem destruir os olhos. Que produto é esse? Um mineral, ao qual os antigos deram o nome de sabedoria. Em outras palavras, a pedra da luz. Essa é a minha conclusão definitivamente. Tentei muitos outros minerais que infelizmente não agiram no efeito do remédio. Então você quer que tiremos um fragmento da pedra da luz para incluí-lo na fórmula e tentar curar Shed. Sei antecipadamente a sua objeção. A pedra deve permanecer intacta para dar vida ao sarcófago, e devemos privilegiar a morada eterna do faraó. Realmente, Clara, e há uma hipótese terrível que não devemos afastar. E se for Shed quem trai a confraria? Não, Nefer, não é ele. Por que está tão certa? A maneira de ele ser pode torná-lo suspeito, concordo, e ele não é muito estimado por alguns membros da equipe, mas desejo curá-lo. É uma exigência da mulher sábia? O mestre de obras é quem decide. O escriba da tumba escutou a apresentação médica da mulher sábia, na presença de Néfero silencioso. Tirar do lugar a pedra da luz antes de transportá-la para o túmulo de Merneptah sob grande vigilância não me agrada de modo algum, disse Kenrir praguejando. Nas atuais circunstâncias é uma atitude perigosa. Não podemos esperar o fim da obra? Até lá Shed estará cego, anunciou Clara. Hoje ainda há uma possibilidade de salvar a vista dele. Uma possibilidade, não uma certeza. Precisamos do seu consentimento, disse Nefer. Não devemos preferir o êxito da obra em vez do bem-estar de um indivíduo? Shed é um pintor excepcional que dará o último retoque nas cenas mais importantes. E ele não completou a formação de Paneb, mesmo que o considere um igual. Se Shed for curado, a obra e a confraria serão beneficiadas com a genialidade dele. Esse é um raciocínio típico de um mestre de obras. Não é o do escriba da tumba? Pode ser. No entanto, como pensam proceder? Por causa do lugar em que está escondida a pedra, respondeu a mulher sábia. Tirarei um pedaço com um cinzel de cobre ao nascer do sol, quando ela é recarregada de luz. É o momento em que os artesãos e suas esposas celebram o culto dos ancestrais, e ninguém me verá. Poderíamos preparar uma isca, expôs Nefer. Se for a pedra o que o devorador das trevas procura, ele deverá dar um passo em falso que lhe será fatal. A equipe da direita, agrupada no lugar de reunião da confraria, Nefer anunciou o fim próximo dos trabalhos na tumba de Merneptah. Pintores e desenhistas davam um último retoque na obra, enquanto os escultores terminavam estátuas e sarcófagos. Tuti confeccionava as últimas joias que acompanhariam a alma real ao outro mundo. Todos sabiam que só a Pedra da Luz podia dar vida às estátuas criadas no ateliê do povoado, e ninguém ficou surpreso ao ver o local fechado e vigiado por Paneb, um dia antes de elas serem transportadas para o Vale dos Reis. Como o dia seguinte prometia ser duro, todos dormiram cedo. O traidor esperou que o povoado dormisse para ir observar o ateliê onde necessariamente estaria a pedra.
Burlar a vigilância do jovem colosso seria impossível, mas não resistia à vontade de aproximar-se o máximo possível do tesouro. Para sua imensa surpresa, o traidor constatou que Paneb desertara do posto. Só faltava quebrar um ferrolho de madeira para ter acesso à pedra. Com as mãos molhadas de suor, ele avançou praticamente a descoberto, quando uma dúvida o fez parar. E se fosse uma cilada? É claro, haviam-lhe preparado uma armadilha, e o tesouro nem devia estar escondido naquele lugar que devia estar sendo disfarçadamente vigiado por Paneb, que aguardava sua presa. O traidor afastou-se de marcha ré, passo a passo, silencioso como um felino. Fim do capítulo 68 e fim de mais um bloco de leituras. Ai, que quase que a gente descobre quem foi, quem é. Quem é o traidor? Nossa, gente, quem que é esse traidor? Ah, que nervoso. Meus queridos e minhas queridas, estamos a duas semanas de finalizar esse livro. E aí, a pergunta persiste. Quem é o traidor da confraria? Quero as respostas. Quero as sugestões. Quero as desconfianças. Um grande beijo para vocês. A gente se encontra na semana que vem. Dá um curtir aí para mim no vídeo, por favor. Vamos aumentar as visualizações das nossas leituras para que o YouTube entregue mais do nosso canal para todo mundo que gosta. Um grande beijo para vocês. A gente se encontra na próxima semana com o penúltimo bloco de capítulos de A Pedra da Luz, volume 2, A Mulher Sábia. Tchau!